Boa noite, gente. Vamos iniciando agora mais uma reunião mediúnica nossa. Sejam bem-vindas a esta reunião e que Deus possa estar conosco durante essa reunião toda. Pessoal, é muito bom estar com você aqui, vocês todos aqui de novo, meus amados irmãos. Que a paz do Senhor possa estar entre todos vocês na noite de hoje e que a nossa reunião seja muito proveitosa, muito alegre e que traga muito positivismo e boa vontade para os nossos corações, né? Não esquecendo sempre dos recadinhos, né? Da água, vamos pegar a água para deixar do lado aí junto com vocês para fluidificar. No tratamento do sábado, todos já sabem que tem que se preparar. A gente está até repetitivo aqui, né? Mas a orientação que a gente tem é que a gente avise sempre tudo aquilo que tem que ser feito. Então, por isso a gente repete todas as vezes aqui, todas as noites da nossa reunião, a preparação, a água, ter fé, ter dedicação no tratamento, enfim, tudo aquilo que a gente tem falado todas as vezes aqui, né? E eu até queria aproveitar na questão da fluidificação da água, queria contar para vocês, em breves aí, minutos, uma história verídica que aconteceu comigo mesma, com a minha família, com meu filho, há muitos anos atrás, com relação a essa água fluidificada. Eu quero contar justamente para vocês, para que vocês fiquem reforçados na sua fé, para que vocês vejam como é importante e como o plano espiritual cuida da gente. A gente pensa que a gente está sozinho e não é verdade isso, sabe? Há muitos anos atrás, o meu filho quando ele era pequenininho eu quero dizer assim, de uns 3 anos mais ou menos, não tinha mais do que isso, e eu e o meu marido, nós estávamos até lá no centro, né, trabalhando no final de semana, e ele ficou com a minha mãe. E a minha mãe me ligou no meio do nosso trabalho, e era um domingo, de manhã, e ela falou que ele estava com muita dor de ouvido, que ele estava chorando, gritando, que doía muito. E quem já teve dor de ouvido sabe o quanto isso dói mesmo, né? Então que eu fosse lá buscá-lo para levar no hospital, porque ele estava muito ruim, muito ruim. E aí a gente pegou, saiu lá do trabalho, pedimos licença ao irmão Melo, né? E fomos lá buscar o Lucas. Chegando na casa da minha mãe, realmente o menino estava muito cheio de dor, aflito, e levamos ele correndo lá ao pronto-socorro de otorrino, né? Chegando lá, infelizmente tinha uma fila enorme, tinha muita criança para ser atendido. E fizemos a ficha dele e aguardamos. Aí, com tanta criança que tinha, aquela situação foi ficando desesperadora, porque ele chorava, ele estava com dor, ele se queixava, e a gente que é mãe entra em pânico junto, né? Nessa hora, e eu falei assim pro Marco, né? Marco, vai lá, fala com a moça da recepção que o menino tá com muita dor, não dá para aguentar, fala para passar antes, né? Se não dá para pôr ele na frente. Nessa hora a gente é fogo, né? Aí o meu marido mais ponderado e tudo virou e falou assim: Ana, mas todas essas crianças que estão aí também estão com dor, também estão necessitadas, está todo mundo na emergência, tem que aguentar. Mas eu insisti, falei, vai lá, Marco, fala para a moça que a situação é grave. Aí ele foi lá, conversou, voltou e falou assim: Ana, não tem jeito, tem que esperar. E deve demorar mais ou menos uma hora e meia para ele ser atendido. Tá bom. Aí quem entrou em pânico fui eu, né? E a criança lá chorando, desesperada. Aí eu falei, meu Deus, me ajuda. O que eu faço? Eu não vou deixar meu filho. Eu sou mãe, eu não vou deixar meu filho uma hora assim, sofrendo, cheio de dor. Não, por favor, doutor Bezerra, me auxilia. E aí, como sempre assim acontece, né, da mediunidade que eu tenho, eu sempre ouço uma voz que conversa comigo, né, em diversas situações. E aí essa voz falou pra mim, pega um copo de água. Aí eu, Marco, vai lá, pega um copo de água. Ele nem sabia onde tinha. Eu falei, Marco, desce as escadas, entra à direita, vira que ali embaixo da escada tem um bebedouro. Eu nem sabia que tinha. E de fato tinha, acho que já era o plano espiritual
né, falando ali por mim, né? Aí ele pegou, correu lá, de fato tinha o bebedouro, o copinho, e trouxe a água. Na hora que ele trouxe a água, a voz falava assim para mim: pega entre as tuas mãos e faz uma prece, faz uma oração. Eu peguei aquela água, eu fiz a oração, fiz a prece, assim, com tudo que eu tinha naquele momento de fé, de amor, de vontade de que meu filho melhorasse, né? E dar a ele para beber. Eu fiz isso e ele bebeu. No que ele bebeu, imediatamente, mas foi imediatamente mesmo, ele tomou, ele encostou no meu ombro e desmaiou. Ele dormiu. E o Lucas era uma criança que não dormia de tarde, nunca ele foi de dormir de tarde. Ele tomou e foi ali, naquela hora, anestesiado, sedado. Eu não sei o que aconteceu, mas o que nós pudemos ver é que ele dormiu e ficou mais de 1h30 ali dormindo. Quando ele abriu o olhinho, já tinha passado 1h30, ele abriu os olhos, olhou para mim, eu falei: como é que você tá, meu filho? Aí ele disse assim: a dor passou, mamãe, não tenho mais dor. E quando ele falou isso, adivinha, o médico abriu a porta e chamou o nome dele: Lucas. Aí entramos nós, né, ali pro médico. Chegando lá dentro, e eu falava: você não tem mais dor? Ele falou: não tenho, mãe. Entramos lá, ele foi examinado e, de fato, ele estava com uma tremenda infecção no ouvido, ou seja, ele foi prescrito os antibióticos para ele e tal. A doença estava lá, ele teve que tratar, mas aquela dor, o desespero que a criança estava passando, o lenitivo veio. A anestesia ali, por misericórdia divina, o auxílio chegou. Então, meus irmãos, eu conto essa história para vocês e de fato a dor dele passou. Com antibiótico ou sem antibiótico, de fato ele não teve mais nenhuma dor de ouvido, sem nem ter tomado mais nada. O que acontece, gente? O plano espiritual, ele sabe o que a gente precisa. E mais do que isso, ele sabe o que a gente merece. A gente deve pedir. Às vezes não vem a cura, às vezes as coisas não vêm da forma como a gente gostaria, mas sem o auxílio a gente não vai ficar. E eu digo isso porque a gente tem recebido muitos telefonemas, né, tem atendido muitos irmãos que, pelo fato de estarem em confinamento, por diversas situações de saúde, familiares, às vezes se encontram num momento de muito desespero, de angústia. Então o que vai acontecer? Na fluidificação da água vai vir o remédio para aliviar a nossa angústia, a nossa tristeza. Vai resolver o meu problema? Não, talvez não resolva o seu problema, mas sem o auxílio você não vai ficar. Então eu peço a vocês que no momento da água, vocês coloquem toda a sua fé lá dentro. É a fé raciocinada. Não é aquela fé sem razão, sem consequência, achando que as coisas vão acontecer por si só. Não. Tudo, meus irmãos, está calcado, está fundamentado nas leis divinas, nas leis da natureza, das leis que são eternas e da ciência mesmo, e daquilo que a gente não conhece da ciência. E tudo que for do nosso merecimento chegará até nós. Então peçam, meus irmãos, né? Vamos ter a humildade de pedir e deixar que Deus nos dê aquilo que nos foi reservado, né? Então, com essa fé, com essa vontade de que as coisas melhorem, com positivismo na alma, com vontade de servir, de se doar, de fazer um mundo melhor, porque agora nós estamos em confinamento, né? Então nós podemos refletir sobre diversas coisas, mas as portas vão se abrir. E na hora que a gente tiver outra vez o mundo ali nas nossas mãos, vamos abraçar esse mundo como sendo uma nova oportunidade de fazer diferente. E vamos começando pela fé, tendo muita fé no coração, como um copo de água,
magnetizado no céu, não é verdade? E vamos dar oportunidade ao nosso espírito de crescer e de evoluir, né? Bom, e dessa forma então nós vamos iniciando a nossa reunião mediúnica. Eu vou pedindo aos irmãos que então peguem as suas águas, coloque o copo de água perto de vocês, para que ele possa ser fluidificado na noite de hoje pela espiritualidade maior. Vamos relaxando as nossas tensões e nesse momento deixando de lado, bem longe de nós, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos possa atormentar. Agora não é hora. Agora é hora de refazimento, de integração com o plano maior. Agora é o momento da nossa conversa com o nosso Pai. E assim, nós vamos fazendo a nossa prece de abertura com muita consciência, porque já somos espíritos que estamos na senda da evolução e vamos dizendo: Pai Nosso. Será inútil dizer Pai Nosso se em minha vida não ajo como filho de Deus, fechando o meu coração ao amor. Será inútil dizer que estais nos céus, se os meus valores são representados pelos bens da terra. Será inútil dizer santificado seja o vosso nome, se penso apenas em ser cristão por medo, superstição ou comodismo. Será inútil dizer venha a nós o vosso reino, se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e futilidades. Será inútil dizer seja feita a vossa vontade, se no fundo desejo mesmo é que todos os meus desejos se realizem. Será inútil dizer o pão nosso de cada dia nos dai hoje, se prefiro acumular riquezas, desprezando meus irmãos que passam fome. Será inútil dizer, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, se não me importo em ferir, injustiçar, oprimir e magoar aos que atravessam no meu caminho. Será inútil dizer, e não nos deixeis cair em tentação, se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho do Cristo. Será inútil dizer, livrai-nos de todo o mal, se por minha própria vontade procuro os prazeres materiais e tudo o que é proibido ainda me seduz. Também será inútil dizer amém, porque sabendo que sou assim, continuo me omitindo e nada faço para me modificar. Dessa forma, então, vamos buscando aquilo que a nossa doutrina mais preza, que é a reforma íntima e a caridade. E assim, vamos abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, a forma espírita que é ao acaso, e vamos nos deparando com a mensagem da noite de hoje, do capítulo 14, Honra a teu pai e a tua mãe. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Santo Agostinho, Paris, 1862. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que a vamos encarar, mais especialmente para analisar-lhe as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza.
e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar, até que deseje esclarecer-se. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. E alguns deles, porém, mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade. Reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e tomam então boas resoluções. Compreendem que para se dirigirem a Deus só existe uma senha, a caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. É então que por um esforço inaudito voltam o seu olhar para os que detestaram na terra. À vista deles, porém, sua animosidade desperta. Revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais a de renunciarem a si mesmos, mas sobretudo a de amar aqueles que lhe destruíram talvez a fortuna, a honra, a família. Não obstante, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus e imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que ele detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens supremas permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Interessante, né? A ingratidão dos filhos para com os pais. Nem sempre nós nascemos numa família, como está dizendo o texto, em que os nossos familiares são aqueles que nós detestamos em alguma vida passada. Às vezes a gente vem no núcleo familiar para ajudar o outro a progredir. Mas também acontece isso que disse o texto. E muitas vezes, infelizmente, a gente vê alguns filhos renegarem os pais. Os pais, durante a vida inteira, cuidaram daquele filho, deram tudo o que podiam. Muitas vezes não tem riqueza, não tem luxo, mas tudo o que eles podem, eles dão. E, infelizmente, muitos se esquecem disso. Lá na vida, né, para frente, quando estão adultos e os pais já estão idosos, ignoram muitas vezes, põem o luxo todo para eles e os pais apartados, não ligam, não tem carinho. A gente sabe que às vezes é difícil porque a energia não é muito afinada, mas nós, como os espíritas, temos que saber que se a gente está ali naquele núcleo familiar, é porque nós precisamos. Então vamos aproveitar a isso. Cabe aos pais educar os filhos, ajudar os filhos a elevar, e aos filhos também. Quando isso acontece e estamos numa mesma família, é porque precisamos estar lá. Todos que estão envolvidos nessa família precisam crescer. Então vamos pensar, vamos agir com fé, vamos pensar na lição que Jesus nos deixou, né? Que é sempre amar ao próximo como a si mesmo. E não tem ninguém mais próximo que nós, que os nossos familiares. A Ana sempre comenta aqui que os nossos resgates começam dentro de casa. E é verdade, tá? Então vamos pensar direitinho, vamos pensar como estamos agindo, principalmente aos jovens, aqueles que têm os pais mais idosos. Vamos pensar direitinho. Se nós estamos ali é porque nós temos que estar ali. E mesmo porque, assim, é tempo de reconciliação. Trabalhadores da última hora, que somos todos nós, né, dos últimos minutos, segundos agora desse planeta em transição. Ou seja, vamos nos reconciliar, aqueles que precisam se reconciliar. Vamos pensar que a caridade, o amor, começa no seio da família. Se você não consegue fazer a caridade, o bem, o amor, para aqueles que são mais próximos de você, como é que a gente vai conseguir fazer isso para os outros, né? Então,
aqueles que ainda estão nesse tipo de resgate, que coloquem a mão na consciência agora, porque agora é o momento. Vamos aproveitar, né? E não são só os pais, né? São os irmãos, enfim, todo o núcleo familiar. Vamos relaxar agora para a gente começar a receber do plano espiritual tudo aquilo que nós temos direito, tudo aquilo que nós merecemos agora. Então vamos relaxando, primeiramente relaxando, sentando confortavelmente onde se encontra, tirando da mente qualquer coisa que nesse momento nos perturbe. Respirando fundo, profundamente, respirar, puxar todo o ar, encher bastante os pulmões, segurar um pouco e soltar todo aquele ar, soltar tudo, tudo. Vamos oxigenando o nosso corpo, vamos tirando de dentro de nós, nessa expiração, tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que nos não deixa contente, e vamos inspirando este ar que já está impregnado das bênçãos do Pai, dos fluidos deixados nesse momento pela espiritualidade presente em nossa casa. Vamos inspirando e soltando, sentindo-nos cada vez mais leves, cada vez mais tranquilos, e vamos nos imaginando viajando no espaço. Vamos contemplando todas as estrelas, todos os planetas. Que coisa linda que Deus deixou para a gente. E vamos nos imaginando chegando em algum lugar lá na espiritualidade. É um campo florido. Vamos sentindo o cheiro dessas flores, o perfume que exalam, escutando ao fundo aquela água que desce na cachoeira, fazendo aquele barulho que tranquiliza, aquele som que normalmente nos traz tranquilidade. E vamos caminhando no meio desta floresta, cheio de flores, cheio de pássaros cantando, em direção a essa cachoeira. E lá ao fundo, vamos vendo uma figura, cada um vendo a figura do seu mentor, daquele que está conosco em todos os momentos. E esse mentor vem, nos envolve num abraço gostoso, nos envolve com todo o amor, com todo o carinho que Ele tem por nós, nos contagiando com paz, harmonia, felicidade, bem-estar, nos deixando leve, nos deixando plenos em relação à espiritualidade, em relação ao nosso corpo físico, tirando de nós todos os males que estão impregnados tanto no espírito como no corpo físico, deixando todos equilibrados para recebermos os fluidos que a espiritualidade tem para nós nesse momento, nos deixando hábeis a sentir a espiritualidade, nos fazendo plenos. E para isso, então, nós vamos pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual do CETRELV, aquele que atuou como um grande médico, por seu grande coração e amor por todos, que nos auxilie nesse momento, colocando sobre nós os fluidos curadores e colocando, Senhor, com a permissão de Deus, sobre as nossas águas, o lenitivo, o remédio que tanto ansiamos para as nossas dificuldades, sejam elas materiais ou espirituais.
nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor, sempre o amor, triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós rogamos a Deus nosso Pai, que neste momento nos faça fortes, que nos dê serenidade, equilíbrio, que nos dê discernimento, que permita que tenhamos nós corações piedosos e misericordiosos, que não fiquemos em maledicência, que amparemos a todos aqueles que estejam ao nosso lado, que façamos todo o bem que seja possível ao nosso alcance, e aquele que não estiver ao nosso alcance, que as nossas preces, que sejam elas sinceras e que possam chegar até os demais. Senhor, e portanto nós fazemos a prece de São Francisco de Assis, que nós possamos ser assim como ele, também um pouquinho como ele, humildes, serenos. E nós vamos dizendo: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Aonde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que nós possamos ser uma luz na vida de nossos irmãos, que nós possamos, de fato, auxiliar a todos aqueles que nos procurarem. Senhor, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa alegria, essa é a alegria daquele que trabalha na seara do Mestre. E agora, meus queridos irmãos, depois de tanto receber, vamos aproveitar o momento para doarmos também. Vamos fazendo nossas vibrações, vibração de paz, de amor, de esperança para todos aqueles que se encontram em dificuldades.
Primeiramente, então, vamos imaginando o nosso planeta Terra, envolvido em uma luz branca azulada, uma luz que lembra a paz, uma luz que lembra a serenidade, amor. Então vamos vibrando amor, paz e serenidade a todo o nosso planeta. E a todos os irmãos que se encontram em dificuldade nesse planeta. Vamos vibrando pelos chefes de todas as nações, para que eles procurem sempre a paz e a harmonia entre os povos, para que eles se unam sempre em benefício, principalmente daquele irmão que se encontra em necessidades, seja física, seja espiritual, financeira, para aqueles que se encontram em dificuldades de qualquer maneira. Vamos vibrando também por toda a velhice abandonada, por aqueles idosos que se encontram muitas vezes nas ruas, às vezes abandonados em asilos, que as nossas vibrações cheguem até eles, trazendo conforto, trazendo um pouco de paz, de amor e de esperança. Vamos vibrando também por todas aquelas crianças que se encontram em asilos, em ruas e até mesmo muitas vezes nos próprios lares, mas abandonados a qualquer sorte. Vamos vibrando por eles, para que eles possam receber o nosso amor, o nosso carinho, mas vamos vibrando também por aqueles que cuidam deles, para que eles possam ser tocados em seus corações e olhar pelos seus filhos, pelos seus idosos, que eles possam ser abençoados com a graça de Deus. Vamos vibrando por todas as igrejas, todas as religiões, que elas possam continuar com as suas portas abertas, pregando o Evangelho de Jesus, os ensinamentos que o nosso Mestre nos deixou. Vamos vibrando também para que elas possam manter sempre em funcionamento a parte social, aquela que ajuda a população carente, para que nunca lhes faltem nada para ajudar os irmãos necessitados. Vamos vibrando, enfim, pela nossa casa, a casa de Dr. Bezerra de Menezes, o nosso centro Centrelve, por toda a cúpula espiritual e protetora daquela casa, por todos os seus trabalhadores, frequentadores e pacientes. Eu queria fazer uma vibração hoje em especial a todos aqueles que se encontram nesse momento hospitalizados, acometidos dessa doença grave. Eu vou citar o nome de um irmão, mas que todos sejam abençoados com essas vibrações. O nosso irmão Anselmo Soares Nunes, nasce no dia 19/5/67, que foi hospitalizado hoje no Hospital Albert Einstein e está entubado. Então, que através dele, todos os outros que passam pela mesma situação possam ser abençoados. Vamos vibrando também pelos nossos familiares, os nossos entes queridos que estão conosco nessa caminhada da Terra e aqueles que já se encontram na pátria espiritual. Igualmente pelos nossos amigos e companheiros. E por fim, vamos vibrando pelo nosso lar, pelo nosso mentor, o mentor individual de cada um de nós, e por nós mesmos, como pequeninos trabalhadores da seara do Mestre. E assim seja, meus irmãos. E é chegado o final da nossa reunião. Vamos continuar com pensamentos elevados e agradecer ao Pai por mais esta reunião, por mais esta oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui todos reunidos em Seu nome, reunidos em torno do Evangelho de Jesus, em torno dos ensinamentos que o Cristo nos deixou e em torno da caridade. Que nós possamos estar aqui mais uma vez na próxima quinta-feira, reunidos
mesmo que à distância, e ajudando, não a nós mesmos, mas aos outros também. Encerramos com a prece que Jesus nos deixou, a prece que nos leva até nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feito, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Graças a Deus, muito obrigada por tudo. E eu gostaria de falar mais uma coisinha. É muito bom quando a gente entra e vê vocês escrevendo, dando boa noite, se confraternizando, porque eu sempre me lembro da nossa casa e eu fico imaginando que estamos todos lá pelos corredores, na porta da lanchonete, e todo mundo se abraçando, se beijando, como sempre foi, né? A nossa casa é uma casa pequena, modesta, mas todos que lá frequentam constituem uma família unida pelos laços espirituais, e quando a gente vê ali todo mundo escrevendo, é muito bom, dá muita saudade, e eu fico muito feliz de estar podendo compartilhar tudo isso com vocês. Além de escrever lá, que nem está falando que é legal, é bom também se inscrever no canal. Acontece assim que o YouTube ele vai liberando mais recursos para nós à medida do número de inscrições que nós temos. Então seria importante quem não se inscreveu ali no canal se inscrever, que isso ajuda a gente ter mais ferramentas e fazer uma coisa melhor, com mais qualidade, tá bom? E eu queria também, hoje é um dia especial para mim, a maioria de vocês já sabem que é meu aniversário, agradecer por todos os cumprimentos que eu tive, por todas as mensagens que vocês têm me mandado, que continuam mandando. Queria agradecer a Ana, que é a minha família, né? Aos meus 2 filhos, que já vieram prontos, graças a Deus eu não tenho problema nenhum com eles me ensinam em vez de eu ensinar ele. Queria agradecer a minha família de sangue e a família Cetrelvi, que está com a gente, no tempo são amigos fiéis. Todos vocês são meus amigos e fazem parte da minha família. Muito obrigado, boa noite, um beijo no coração de cada um.